Ela foi de penetra a um chá revelação, chegando lá descobriu que o marido dela era o pai da criança. Veja só. E eu fui de penetra num chá revelação e chegando lá, a maior revelação é que o pai era o meu marido. Meu marido, ele é policial militar de Manaus e ele foi cedido para trabalhar em Brasília. E foi aqui que a gente se conheceu. Quando ele chegou aqui, acho que 3 meses depois, a gente já se conheceu e já foi morar junto. Nunca formalizamos o nosso casamento, confesso. Não era um casamento no civil, no religioso. E a família dele sempre pareceu não ser muito a favor. Eu já tinha ido a Manaus duas vezes e uma terceira vez a família dele veio aqui para Brasília. Meu marido é o único homem numa família de 4 filhos. Então são 3 mulheres e ele é o único homem. Sempre foi o mimado por elas. E eu tenho uma cunhada que eu me dou muito bem. Tanto é que eu sou madrinha do filhinho dela. Então eu tenho essa cunhada que ela é um amor comigo, sempre me tratou muito bem. E nessa última vez que ele iria a Manaus, eu não ia, porque várias vezes aconteceu, por eu chegar lá não me sentir bem, várias vezes já aconteceu dele ir sem mim pra rever a família, ficar perto, e pra mim tava tudo bem, eu não me sentia bem lá e era natural que ele fosse, passasse um pedacinho das férias com eles, sempre depois ele voltava, a gente fazia alguma viagem de casal e tava tudo bem, nunca foi um problema isso. Mas nessa última viagem que ele foi, eu não sei explicar a vontade que me deu de ir. Até então, minha cunhada não tinha me falado nada, absolutamente nada. Mas eu sentia que eu precisava ir com ele. E eu não sei explicar pra vocês por que eu sentia isso, que eu tinha que ir. Mas eu fiquei naquela. E nesse tempo horrível de calor, eu já não gosto do clima de lá, eu já não gosto muito das coisas. Então, eu tinha outras coisas pra resolver também aqui, que eu tenho meu trabalho aqui. Mas fiquei com isso martelando. Nisso, eu conversei com a minha cunhada, a única cunhada que a gente se dá bem. Eu conversei com a minha cunhada, falei, olha, eu tô com muita vontade de ir, tô com saudade também do meu afilhado, faz tempo que eu não vejo ele. E eu tô pensando. Quando eu falei isso, ela falou, vem, por favor, eu tô te implorando, vem. Só arruma tuas malas e vem junto com ele. Ah, eu quero deixar claro também que eu não sei o motivo que a família dele não gostou de mim, eu não sei se é porque eu sou de uma cidade diferente e eles acharam que isso afastou o filho deles, porque eu nunca vivi às custas dele, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho a minha empresa em Brasília, ele que morava no meu apartamento, então tínhamos vidas que cada um tinha sua vida financeira já estabilizada. Um não era dependente do outro. Por, talvez ser esse o motivo de raiva. Não. Nunca foi deles acharem que eu tinha interesse em nada. Eu, de fato, não sei explicar. Até hoje, eu não sei o que foi que eles encrencaram com a minha cara. Quando eu falei pra ele que eu queria ir nessa viagem, ele ficou meio desconcertado. Ele não esperava, até porque eu sempre falava, não quero. Pode ir, eu tenho outras coisas pra fazer, eu não vou. E dessa vez eu falei, eu quero ir. Só que ele já tinha comprado a passagem. E foi outra luta porque eu não conseguia mais o mesmo avião que ele, eu não conseguia na mesma data. E tentamos de tudo, mas não dava certo. E parecia que ele tava feliz com isso. Ele, então, amor, é melhor você ficar. Você tem outras coisas pra fazer. Eu prefiro não te atrapalhar. Você não sabe se a pessoa que sempre cuida da loja pra você vai estar com disponibilidade. E parecia que ele não queria que eu fosse. Isso foi o que me deixou mais motivada em ir. Falei, se a minha cunhada falou pra eu ir, eu tô sentindo que eu tenho que ir, por que que ele não quer que eu vá? Vocês julgando a minha cunhada como boa ou ruim, irmã, ela foi maravilhosa pra mim. E eu sou grata a ela até hoje. Porque quando eu contei pra ela que talvez não desse certo pra eu ir, ela falou, você vai comprar sim. E vamos fazer uma surpresa pra ele, ele vai adorar. Ele programou pra ficar 15 dias lá. Nisso, eu já tinha comprado minha passagem. Eu ia partir 3 dias depois dele. Depois que ele chegasse lá, 3 dias depois eu ia chegar. Combinei com essa minha cunhada e ela ia me buscar no aeroporto. O aeroporto de lá é pequenininho. Ela ia me buscar no aeroporto
E eu ia ficar na casa dela e a gente ia fazer uma surpresa pra ele à noite, que ia ter uma festa. Então, chegando lá, minha cunhada já falou, olha, veste a tua melhor roupa, se arruma e se prepara. Eu já tava sentindo, sabe? Eu já sentia que não ia ser algo bom, porque eu já vi pela cara dela, pelo semblante dela, eu já vi que ela tava irritada, que ela tava com raiva dele. E eu já tava meio que preparada pra alguma coisa desse tipo, mas não tanto. Então eu pensei que eu pudesse chegar na festa e encontrar ele com outra. Eu pensei que eu pudesse chegar lá e, sei lá, sabe, ele tá flertando, alguma coisa, mas jamais. Parte 2. Eu já solto a parte 2. Eu já vou falar pra vocês a parte 2. Antes, eu só gostaria de falar que o perfil dela é Ana Queiroz e eu vou deixar ele aqui ao lado. Que história nebulosa, né, gente? Então, na parte 2, o que aconteceu? Ela chegou até a festa e ela de cara já viu que era um chá revelação, que ela não sabia que era, né? E aí ela chegou lá, já viu que era chá revelação, sendo que os pais, né, os anfitriões da festa não tinham chegado até então. E nisso ela viu toda a família do marido dela, a sogra, né, a mãe dele, as irmãs e tal. E ela viu que quando a sogra a viu lá no chá revelação, chamou essa cunhada que era amiga dela, que chamou ela para ir para lá, para Manaus. E aí ela viu que elas ficaram assim brigando, né, que ficaram numa discussão. Ela não conseguiu ouvir a discussão, mas ela viu que ficou um clima assim pesado. E aí, de repente, ela viu que o marido dela chegou com a moça que estava grávida. E aí ela já ficou assim, ela já ficou paralisada, levou um choque, porque ela não esperava por isso. Como ela falou no vídeo, ela até esperava que ele tivesse tendo alguma coisa, mas não que a pessoa já tivesse grávida e tudo mais. Isso já começou um cantor, que ele fez uma musiquinha, né, para poder revelar se era menino ou menina. Aí o cantor tava lá, cantando a musiquinha e tal, da revelação. Nisso ela se encheu de força, de raiva, sei lá, e foi lá pra frente, aonde que tava o cantor com a musiquinha. E aí ela fez toda a revelação. Ela não sabia se a moça sabia que ele tinha família lá, né, que ele morava junto, era casado lá com ela. E aí ela foi e falou, que bonito e tal, que a sua filha nunca encontre um cafajeste como você, que tem um casamento, que tem uma família lá em Brasília e fez outra família aqui por trás e tal. E aí ela desabafou, botou tudo pra fora. Nisso foi aquele auê lá no chá revelação. A menina que tava grávida começou a passar mal. E infelizmente a menina acabou perdendo o bebê. Ela ficou assim desnorteada e tal. Foi uma situação muito triste, muito delicada. E aí ficou aquele climão, a família ficou contra ela e tudo. Só a cunhada que ficou ao lado dela. Depois dessa situação, ela foi embora, pegou o voo dela de volta para Brasília. Foi viver a vida dela normal. E aí depois o que era o marido dela, né, voltou também para Brasília, trouxe a menina, ela perdoou ele e tudo, e aí eles recomeçaram a vida. E ela de vez em quando vê, porque eles moram próximo dela, mas enfim, foi isso que aconteceu. Agora eu gostaria de saber a sua opinião, o que você acha sobre toda essa história, sobre toda essa confusão que aconteceu. O que você faria se estivesse no lugar dela de descobrir? Eu, assim, tenho algumas opiniões. Eu acho que nada justifica a atitude dele, né, de fazer uma coisa dessa. Isso daí mostra que ele foi totalmente sem caráter. Se ele queria construir uma nova vida, ter uma nova família, ele poderia muito bem ter terminado com ela e ter seguido a vida dele, fazer o que ele quisesse. Ele não precisava fazer nada escondido, nada por debaixo dos panos, mantendo duas famílias em estados diferentes. Isso daí é totalmente desleal, não só com ela, mas também com a outra pessoa. Mas, no meu ponto de vista, assim, eu acho que pontos que eu acho que ela poderia reavaliar. Por exemplo, ela não fez um esforço em estar com a família dele, porque no meu pensamento,
a família do meu marido é a minha família também. E eu vou fazer o máximo de esforço para poder agradá-los, para poder estar perto e tudo mais. E essa coisa que ela tinha de, não, vai você. Eu acho que isso daí não é muito legal no casamento. O casal deve estar sempre ali juntos, unidos, no mesmo propósito, enfim, nos mesmos objetivos. Eu acho que quando tem essa divisão de cada um pro seu lado, acaba abrindo uma brecha que não é legal. É óbvio, como eu falei, nada justifica, mas é um ponto que eu acho que poderia, já que ela perguntou, o que vocês acham que... Eu não entendo por que a família dele fez isso e tal. Talvez a família, vendo que ela não fazia um esforço, né, em estar lá, enfim, apreciar o lugar, reclamava do clima, do tempo e tudo mais, fica aquela situação de, essa pessoa não faz nenhum esforço para estar aqui com a gente, para gostar, enfim. Agora, com relação à atitude dele, nossa, totalmente sem caráter, não tem nem como falar uma coisa dessa. E assim, a pessoa que faz uma coisa dessas, ela é tão desleal que você não sabe nem o que esperar dela. Por exemplo, a outra menina perdoou, ok, e seguiu. Mas quem sabe o que ele vai fazer daqui a 5 anos, 10 anos? É uma pessoa que você sempre vai ficar em alerta, porque ela não teve ali, ela não teve aquela honra, ela não teve aquele respeito pela família, por si próprio, pela outra pessoa. Ou seja, uma situação completamente desregulada. E só uma observação que eu esqueci de falar, essa história não é da menina que contou especificamente, essa história é de uma seguidora que enviou para ela. Eu sou a Gisele de Barros e eu reajo a histórias de vida que trazem uma reflexão, um ensinamento, uma lição. Essa foi a história de hoje, um beijo e até mais.